Amém. Jesus é o Senhor. Nós vemos como o tempo passa rápido, semana após semana. E o que nos alegra é que o dia da volta do Senhor está cada vez mais perto. E nós queremos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. E nós sabemos que nesses momentos o Senhor está nos preparando. O Senhor está preparando a sua noiva. E nessa série de mensagens, nessa série de comunhões que nós estamos vendo, com o tema Aquele que Vem Virá, nós estamos vendo Hebreus capítulo 11, a história dos homens que viveram pela fé. E podemos ver nessa porção muitas lições que nós podemos aplicar para o dia de hoje. No final de Hebreus capítulo 10, nos é mostrado que ali os hebreus estavam passando por situações extremamente difíceis. E o Senhor lhes dá uma palavra de encorajamento para que não abandonem a confiança, para que perseverem, porque Ele voltará, porque Ele virá. Se nós perseverarmos, nós vamos ganhar o galardão e nós vamos ganhar a promessa. E Hebreus capítulo 11 confirma esse fato. O que nós precisamos perceber, amados irmãos, amadas irmãs, é que nesses tempos finais, Deus está dando a nós lições de fé. O Senhor permite que muitas coisas aconteçam para quê? Para que nós exercitemos a nossa fé. E muitas vezes nós sentimos, eu preciso que a minha fé aumente. O que eu posso fazer para que a minha fé aumente? Então, nós não podemos nos esquecer de Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso segundo a versão Nova Almeida atualizada. A fé vem pelo ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós, nesses tempos, precisamos gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. Porque enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra penetra em nós e gera em nós fé. Por quê? Porque as palavras de Deus são fidedignas. Nós podemos crer nessa palavra. Nós podemos confiar nessa palavra. Tito, capítulo 1, versículo 2, nos diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aqui Tito diz, o Deus que não pode mentir prometeu. Então, se eu não escuto a palavra de Deus, se eu não ouço a palavra do Senhor, como a minha fé vai aumentar? Fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é esforço humano. A fé vem pelo ouvir. E nós sempre gostamos de enfatizar. Temos ou não fé de acordo com quem está falando a palavra. Eu gosto muito de dar o exemplo, eu já dei esse exemplo no passado para os irmãos, para as irmãs. É o seguinte, digamos que haja um político, época de eleições, então ele promete muita coisa. Você pode até fazer um esforço para crer, mas você não consegue. Você pode até fazer força, ter pensamento positivo, mas isso não gera fé em você. Mas se você tem um amigo muito próximo,
uma pessoa correta, justa, uma pessoa que nunca falta com a palavra, e você está no meio de uma dificuldade e ele diz para você o seguinte: não se preocupe, eu vou resolver para você. Qual é o seu problema? É isso? Deixe por minha conta, eu vou resolver para você. Pelo fato de você crer nele, imediatamente você descansa. Agora, se um mentiroso falar para você, fica tranquilo, que eu vou cuidar desse assunto, você não consegue descansar. Está vendo? A fé depende de palavras de quem você está ouvindo. Isso é o que nós precisamos perceber. E por isso que nós precisamos também sempre ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Por quê? Porque quem fala a nós é o nosso Deus, que não pode mentir. Então nós podemos crer na promessa. Nesses tempos de pandemia, de tantos problemas, precisamos gastar nosso tempo ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus. E aí, isso, eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, isso fortalecerá a nossa fé, porque essa palavra vai penetrando, não é isso? Hoje nós veremos alguns exemplos dessas lições de fé, como no início uma pessoa não tinha fé, mas depois de um constante falar do Senhor e dos sinais que o Senhor enviou, a fé cresceu, não é? Isso é muito importante. Então, na última mensagem, nós falamos de Josué e nós falamos de Raabe. Até Josué, nós falamos de grandes homens. Homens que a Bíblia menciona, você diz, não, esses homens eram especiais. Mas nós vimos a respeito de Raabe, uma prostituta. Ela ouviu falar dos feitos de Deus. E ela creu. Esse Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que governa os céus e a terra. Está vendo? Então, a partir daí, nós vemos exemplos de pessoas que nós consideramos mais comuns. E hoje nós vamos entrar no versículo 32 de Hebreus, capítulo 11. O versículo 32 diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, o autor do livro de Hebreus, ele estava falando sobre uma série de pessoas do Antigo Testamento, e ele diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo. Ele está dizendo, olha, tem tantos exemplos no passado, de tantas pessoas. Daí ele menciona, ele diz, se eu for falar de todo mundo, me faltará tempo para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Então, nós podemos ver que o autor do livro de Hebreus, ele começa então a mencionar outras pessoas, e ele não entra nos feitos dessas pessoas, mas ele somente menciona o nome, porque ele diz, vai me faltar tempo. Se eu falar a respeito de todos eles, vai me faltar tempo. E também se ele fosse escrever de todo mundo, qual seria o tamanho dessa epístola? Realmente uma epístola muito, muito longa. O que nós precisamos ver é o seguinte: de todas essas pessoas que ele mencionou, nós podemos aprender lições de fé. Agora, eu gostaria que todos nós pudéssemos perceber algo.
aqueles santos do Antigo Testamento, eles tinham alguma revelação sobre Deus, sobre o plano de Deus. Eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. Hoje nós, os santos do Novo Testamento, nós temos o Espírito habitando em nós, nós temos a revelação completa da palavra de Deus, nós temos a Bíblia completa à nossa disposição. Não é verdade? Então eu quero fazer a seguinte pergunta: não deveríamos nós ter muito mais fé do que esses do Antigo Testamento? Deveríamos ou não? Certamente que sim. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais coisas à nossa disposição. Eles não tinham o Espírito habitando no interior deles. Hoje nós temos. Eles não tinham a Bíblia inteira. Eles dependiam de Deus falar com eles. Eles tinham alguns livros do Antigo Testamento. Nós temos a Bíblia toda hoje. Não deveríamos nós ter muito mais fé? Por isso que então nós temos que aprender essas lições. Fazer com que, ao aprendermos essas lições que estão em Hebreus 11, a nossa fé também se fortaleça. Nós possamos então aplicar essas lições para a nossa vida, para o nosso viver diário. Aqui, então, quando ele fala desses santos do Antigo Testamento, fala de Gideão, de Baraque, etc., vamos dar uma olhada, algumas coisas a respeito deles. Vamos ver um pouco sobre Gideão. Em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, nos é dito o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Aqui nos mostra que havia um jovem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo para, depois de malhar, debulhar o trigo, guardar, esconder dos midianitas, porque os midianitas de tanto em tanto invadiam a terra de Israel e saqueavam o povo, levavam embora a comida. Olha só, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você vê, tem um jovem ali malhando trigo, debulhando trigo, e o anjo diz para ele: você é um homem valente. Daí o que Gideão diz? Ai, Senhor meu, isso no versículo 13. Se o Senhor é conosco, porque o anjo disse: Senhor é contigo, homem valente. Olha só, o anjo falou para Gideão: Senhor é contigo. Não é? O Senhor é contigo. Agora, o Senhor não falou conosco que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? No final de Mateus, o Senhor nos disse também que Ele está conosco. Mas olha só, então Gideão falou: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nós podemos ver que ele não tinha muito discernimento. Por que o Senhor tinha entregue o povo de Israel na mão dos midianitas? Porque eles foram adorar outros deuses. Essa situação era uma consequência da queda deles. Não era algo que o Senhor desejava.
Foi porque eles escolheram adorar outros deuses. Mas quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor sempre vinha socorrê-los. O livro de Juízes menciona tudo isso. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós podemos falhar, nós podemos nos afastar do Senhor e nós podemos cair em situações difíceis, mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor sempre vem nos salvar, porque Ele é cheio de misericórdia. Então, o Gideão não estava compreendendo. Você diz, Senhor é comigo, mas olha essa situação, como pode ser? No versículo 14 diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora o Senhor falou diretamente para ele. Vai nessa tua força, você é um homem valente. Eu escolhi você. Você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Eu estou enviando você. Então nós podemos ver que o Senhor veio e o escolheu Gideão. O Senhor escolheu você também, escolheu a mim para vivermos esses tempos finais. Mas olha só o que Gideão falou. O Senhor disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só o que o Gideão falou. Ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Está vendo? Mas preste atenção, o Senhor começou a falar com ele, não é? O Senhor começou primeiramente falando, o Senhor é contigo, homem valente. Daí eles começaram a conversar. O que nós precisamos agora ver é que, à medida que eles estavam conversando, algo foi acontecendo. Deus foi infundindo a fé nele. O Senhor sabia da dificuldade dele em crer. O Senhor não nos conhece? Claro que o Senhor nos conhece. Mas se nós dermos uma chance para o Senhor, permitir que o Senhor fale conosco e nós falemos com Ele, mas que falemos com sinceridade, colocando nossas dúvidas, nossos sentimentos, assim como Gideão fez. Ele colocou tudo diante do Senhor. Ele disse, com o que eu vou livrar? Você diz, vai nessa força e livra Israel. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Ele via a sua limitação. Assim como hoje, nós podemos ver nossas limitações. E aí Gideão falou, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele disse, olha Deus, você veio me escolher? A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou ainda o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor desistiu dele? Não. Gideão estava resistindo? Estava. Mas o Senhor não desistiu dele. Daí, no versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Então o Senhor falou uma coisa, eu estou contigo, você vai ferir os midianitas. Mas Gideão creu. Ele não estava crendo ainda. Está vendo? O problema da falta de fé que estava em Gideão também é o nosso problema. O Senhor fala, diz, será que é assim? Será que é assim? Mas preste atenção, ele estava tendo comunhão com o Senhor. E o Senhor foi falando. E o Senhor foi falando. Daí, ele respondeu, no versículo 17, respondeu para o Senhor, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor,
que me falas? Ele diz, bom, o negócio é o seguinte, você tem que provar que você é o Senhor. Tá vendo? Olha só a ousadia dele. Mas tem que ser assim. Nós, quando oramos, precisamos ser assim também, Senhor. Eu não estou compreendendo, mostra para mim. Porque é exatamente tendo comunhão assim que o Senhor vai falando conosco. E ele diz, Senhor, me dá um sinal que é você mesmo. Quantas vezes na minha vida, em situações difíceis, eu falei, Senhor, me dá um sinal de que é você. E o Senhor deu. E aí, no versículo 18, diz, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Tá, ele trouxe, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, sobre essa pedra, derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Então estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Está vendo? Foi nessa comunhão, nessa conversa, ele abrindo o coração, falando, Senhor, eu tenho dificuldade em crer. E o Senhor foi falando, e foi dando sinais. Daí no final, ele se convenceu, é o Senhor mesmo. Sabe? Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, estamos orando, Senhor, manda um sinal para mim. Você ora a respeito de um assunto e o Senhor vem e dá um sinal para você. Você diz, realmente o Senhor está comigo. Mas não quer dizer que o assunto foi resolvido. Um sinal foi dado. Não é? Não quer dizer que foi resolvido, mas o sinal foi dado. Então o Senhor nos leva a situações para que nós exercitemos a nossa fé. Que nós aprendamos a usar a fé, crer no Senhor e na sua palavra. Mas isso vem através da comunhão, falando com Deus. Versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos abiezritas. Tá, daí no versículo 33 nos mostra que os midianitas e os amalequitas vieram e tomaram de novo, entraram na terra de Israel. 33, versículo 33 de Juízes, né? E de Juízes 6. Então, olha só, agora chegando nessa situação, nós vemos os midianitas e os amalequitas. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Aquele montão de gente, eles invadiram a terra de Israel. E olha o que diz o versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira,
se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Olha só, então os midianitas e os amalequitas, eles invadiram. E Gideão chamou o povo. Mas podemos ver ainda que lhe faltava confiança, fé. Daí ele pediu para o Senhor um sinal. Ele disse assim, eu vou pôr uma porção de lã, e se o orvalho estiver somente na lã, mas a terra ao redor da lã estiver seca, então eu vou saber que você vai livrar Israel por meu intermédio. Eu preciso ter certeza. Porque lutar contra essa multidão, eu preciso ter certeza. Não é assim também a nossa vida, muitas vezes? Nós olhamos para o problema e dizemos assim, esse problema é grande demais. Deus, você vai comigo mesmo? Tem certeza? Você vê, ele foi sincero, ele buscou o Senhor e falou para o Senhor. E o versículo 38, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Você vê como Deus nos compreende? Diz, ele não acredita ainda. Eu pedi um sinal, eu vou dar mais um sinal para ele. Está vendo? Esse é o nosso Deus. Amado irmão, amada irmã, se você realmente chegar em determinados momentos, ainda não tiver a confiança, peça um sinal ao Senhor. Diz, Senhor, não é que eu queira duvidar, mas eu preciso que você fortaleça a minha fé. Me manda um sinal. Aí Deus mandou. Mas, depois de ter mandado esse sinal, Gideão ainda não estava com toda a certeza. Você vê como Deus compreende a nossa situação. E você vai dizer assim, e o autor de Hebreus falou de Gideão como exemplo de fé, mas eu não estou vendo fé nenhuma aqui. Você não está vendo aqui. Por quê? Porque ainda está no processo. Ele está tendo comunhão com Deus, conversando com Deus, falando com Deus. Senhor, eu ainda não consigo crer. Fala mais comigo. Manda mais um sinal para mim. Versículo 39. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, sobre a terra ao redor havia orvalho. Está vendo? Deus deu mais um sinal a ele. E vamos ver agora Juízes capítulo 7, continuando. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Está vendo aqui? Aqui nós podemos ver que o Senhor falou algo para ele. Ô Gideão, tem gente demais aí. Se você lutar contra eles, você vai acabar falando que foram vocês, a força de vocês mesmo, que os livrou. Tem gente demais. Daí, versículo 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, ele tinha convocado o povo
32 mil responderam ao chamamento. Daí o Senhor falou, 32 mil é demais. Mas preste atenção, o inimigo estava em número muito maior, era uma multidão. Cheio de gente demais. Diga para ele o seguinte, quem for tímido e medroso, pode vir para casa. Não precisa não. Daí 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. Imagina, se você vai lutar, para você, quanto maior o exército, melhor, não é assim? Você tem muito mais confiança. Daí vem Deus, você preparou o seu exército, puxa, 32 mil contra essa multidão. Você está ali, daí chega Deus e fala para você, demais, demais. E você sente demais? Você vai mandar a gente embora, eles são muito mais do que nós. Mas é assim que Deus nos treina. Porque a glória tem que ser dele. Na lição da fé, a glória é de Deus, nunca nossa. A glória nunca será nossa. Se a prova é de fé, a glória será de Deus. E o Senhor está defendendo esse princípio aqui. 32 demais. Agora sobraram 10 mil. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, faze-o descer as águas. Ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. O que é bom é que Gideão obedeceu. Se fosse você obedeceria? Daquela primeira parte, você obedeceria? 32 mandar a gente embora. Não, eu não vou mandar ninguém, Senhor. O que é isso? Eles são em número muito maior. Eu não vou mandar ninguém. Ele mandou. Você vê, a fé já estava produzindo efeito. E agora, sobrou 10 mil. O Senhor diz, ainda é gente demais. E Gideão obedeceu. Eu de novo pergunto, você obedeceria? Deus já foi embora um montão, ficou 10 mil, você quer mandar mais gente embora? Mas Gideão obedeceu. Isso quer dizer o quê? Que a fé dele estava crescendo. Você percebe? Depois de tanta comunhão com Deus, oração, mostrando incredulidade, Deus foi operando nele. E ele começou a perceber alguma coisa. Nesses tempos finais, não estamos vivendo situações assim? Aí, versículo 5, fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Quando eu leio essa porção e me lembro, quando era criancinha, meu pai contava essa história para nós. Ele dizia o seguinte, explicando para nós. Existem aqueles que lambiam água levando a mão à boca. Pega a água e vem e põe na boca. E existem aqueles que se abaixavam para beber. E aqueles que traziam a água na mão para lamber, o Senhor disse, é esses que você vai ficar com eles. Isso quer dizer o quê? É alguém que, enquanto bebe a água, está alerta, está vigilante, porque sabe que o inimigo quer atacar. Versículo 7, então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos,
para que a outra gente toda que se retire, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Sobraram 300. 300 contra aquela multidão. Eu quero fazer uma pergunta para você, amado irmão. Você ainda iria continuar? Iria ainda para a guerra? Ou você diz, não, com 300, tchau, vou para casa também. Preste atenção. Quando a vitória chega, a glória tem que ser de Deus. Esse é o resultado da fé. Com 300. Agora eu quero mostrar algo para vocês, amados irmãos, amadas irmãs, como o Senhor compreende a natureza humana. Como o Senhor compreende a nossa fraqueza. Versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Gideão não desistiu, tá vendo? Ele disse, eu vou. Mas o Senhor conhecia, daí o Senhor disse, nessa noite vocês vão atacar. Mas olha só, Gideão daí ele não perguntou nada para o Senhor, mas o Senhor fez algo a mais que ele não esperava. Versículo 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial. Está vendo? Isso quer dizer, Gideão não falou. Deus, eu estou com medo, me dá mais um sinal. Não falou. Mas Deus é um Deus que conhece a natureza humana. Daí ele falou, se ainda tem medo, vá lá para o arraial, tá bem? E você vai ouvir algo. Versículo 11, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Tá? Então você vai, está com medo ainda? Vai, ouça. E aí, depois de ouvir, suas mãos ficarão fortes. Daí você vai atacar. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Versículo 12. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Olha o tamanho do exército do inimigo. E quantos soldados Gideão tinha? 300. Precisa ou não precisa de fé para usar 300 para atacar? Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e assim ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Você está vendo? Deus fez um cara sonhar. E aí esse cara foi contar para o seu companheiro o sonho. E o companheiro interpretou bem. E Gideão ouviu isso tudo. Eu não vou entrar na história da guerra, você sabe. Vocês conhecem bem essa história de como com 300 homens, né, finalmente o inimigo foi derrotado, né?
eles mesmos, Deus criou toda a situação para que eles fossem derrotados. O que eu quero dizer, amados irmãos, é que aqui o autor de Hebreus citou Gideão. A fé de Gideão não cresceu ao longo dessa história? Deus não foi fortalecendo a fé dele, uma conversa após outra? Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, nós precisamos ter muita comunhão com Deus. Nós precisamos de oração. E uma oração genuína, não uma oração religiosa. Nós precisamos falar com Deus. Falar com Deus, Senhor, eu não estou crendo. Senhor, fortaleça a minha fé, mostra para mim. Assim como foi com Gideão. Deus operou em Gideão. E no final, ele com 300 lutou contra o inimigo. E eles venceram. E a glória ficou para Deus. Como é possível, com 300, derrotar tão grande multidão? Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. O que Deus quer? Deus quer usá-lo nesses tempos finais para trazer o seu reino. Deus quer fazer com que você seja alguém que creia nele, que creia na sua palavra. O Senhor conhece a natureza humana, sabe como é difícil para nós crermos, porque o medo vem, a angústia, não é assim? A incerteza. Mas louvado seja Deus, Ele está nos preparando hoje, dando a nós lições para que a nossa fé se fortaleça e nós possamos estar preparados para a volta dele, para nós sermos arrebatados. Amém? Jesus é o Senhor. Nós continuamos na próxima semana. Eu vou dizer uma coisa. Cada semana, uma lição de fé. Cada semana, a nossa fé cresce. E nós somos fortalecidos. Deus está nos preparando para a sua volta. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos orar uns pelos outros, para que todos nós sejamos fortalecidos. Jesus é o Senhor. Amém.